Olá, eu sou o professor Danilo Delarco, advogado, professor do curso de Direito da Unifil. E hoje estou aqui para apresentar mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. O tema do nosso programa de hoje é um tema bem debatido na sociedade sobre as prisões no Brasil e na Lava Jato. E a gente tem bastante dúvida em relação a isso. E quem está aqui para esclarecer as nossas dúvidas é o professor Dr. Luciano Molina, advogado criminalista e professor do curso de Direito da Unifil. Professor, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, a gente tem algumas dúvidas em relação às prisões e principalmente o que está acontecendo na Lava Jato, né? Não é minha área criminal, então eu também tenho muitas dúvidas em relação a isso. Primeiro, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente e para o nosso telespectador quais são os tipos de prisões que a gente tem no Brasil hoje, né? Tá. Veja bem, hoje nós temos apenas a prisão como prisão cautelar, que seria o objetivo dessa dúvida. Nós teremos a prisão preventiva e a prisão temporária. Tá. Isso até 2011 para cá. Tá. Isso, prisão provisória. Nós temos a prisão pena, que é aquela em decorrência de uma condenação, de uma sentença que transitou em julgado. Tá. Aí o processado passa a ser sentenciado e ele tem uma pena a ser cumprida, prisão pena. Mas em relação à grande dúvida da população que a gente percebe, até dos alunos, você vê de alunos de quarto e quinto ano na qual eu leciono, em relação a essas prisões provisórias, prisões cautelares, né? Então hoje, uma resposta objetiva, prisão em flagrante deixou de ser uma prisão cautelar, passou a ser uma prisão administrativa. Então nós temos apenas hoje prisão preventiva e prisão temporária. Tá. E nessa prisão preventiva e temporária, qual que é a diferença? Porque a gente ouve assim na televisão. Ah, o fulano lá foi preso temporário. Sim. O outro foi convertido em preventivo. Como que funciona isso para a gente entender essas questões que a gente ouve falar ou até mesmo esclarecer alguém da família? Veja bem, professor Danilo, a prisão cautelar, ela afronta, entre aspas, a Constituição Federal. Tá. Nós temos um princípio constitucional que diz que ninguém será considerado culpado enquanto não tiver contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Baseado nesse princípio, do princípio da não culpa, nós temos os casos excepcionais. Então a regra hoje é liberdade. Tá. Liberdade até o julgamento. Como exceção, nós temos então a prisão cautelar. Então a última ratio da extremada ratio, que os doutrinadores entendem. O que quer dizer essa situação? Por exemplo, uma pessoa foi presa em flagrante. Ela estava cometendo um delito ou acabou de cometê-lo, flagrante próprio. Tá. Ou foi perseguido, flagrante impróprio. Ou foi encontrado logo depois, né? Tá. O flagrante presumido. Então, nós temos essas diferenciações. Essa prisão em flagrante, que o leigo acha, foi preso em flagrante, não tenho dúvida nenhuma em relação à sua conduta, à sua pena, ele deveria ser apenado. Mas não. Essa prisão em flagrante, quando é comunicado ao juiz, o juiz ele se obriga a aplicar medidas cautelares diversas da prisão, que seria a regra, que seria objetiva a liberdade. Mas quando o juiz entende que esse preso deve permanecer preso, ele tem que fundamentar através da prisão preventiva, né? Prisão preventiva. Ou a prisão temporária. Mas a prisão temporária o juiz não pode, ele tem que ser provocado. Ele não pode de ofício decretar a prisão temporária, porque a prisão temporária é uma prisão tempo, tem um tempo. Qual que é o objetivo da temporária? Então nós temos que até nos reportar lá na Constituição de 88 em relação à prisão temporária, que é uma prisão que, na minha concepção até dos estudiosos, é uma aberração jurídica. Porque o que é a prisão temporária? O cidadão, ele não é investigado para ser preso, ele é preso para ser investigado. Entendi. Então isso seria até um retrocesso da evolução do processo penal. O contrário do que deveria ser. O contrário disso. Mas por que aconteceu isso? Porque na Constituição de 88, o poder de polícia do delegado foi cerceado, foi limitado. Porque o delegado, até 88, ele poderia entrar na casa de qualquer cidadão. Ele mesmo assinava mandado de busca e apreensão, no curso da sua investigação. A partir de 88, ele não pode... Tiraram esse direito dele. Isso em 88. Aí o que aconteceu? Os delegados se reuniram, fizeram a própria associação de delegados, dizendo que, para que polícia então, se o delegado não pode, no curso da sua investigação, entrar na casa do suspeito, né? Então aí nasceu essa prisão temporária, que aí tem uma série de requisitos. Dentre eles, nós estamos falando de 89, nós temos então os tal dos crimes graves, que antes de 89 nós não tínhamos um rótulo de crimes, tudo era crime ou contravenção. Nós não tínhamos o crime mau, o crime bonzinho, o crime mais ou menos, tudo era crime. Então, a partir de 89, a lei de crimes, a lei de prisão temporária, ela rotulou os crimes graves. A partir desse rol dos crimes graves, nós tivemos em 80 a lei de crimes hediondos, que plagiou o rol dos crimes graves da prisão temporária, né? E aí, desses são 13 artigos, 11 são inconstitucionais. Da lei
da lei de crimes hediondos. Agora, em relação à prisão, que vamos voltar ao tópico que é da entrevista, a prisão, o que o juiz tem que fazer? Então a pessoa está lá. Qual que é o grande, o top da prisão em flagrante? É o esteja preso, é a voz de prisão. Então o policial ou qualquer do povo pode prender. Ele dá a voz de prisão quando o cidadão está cometendo um crime, acabou de cometê-lo, foi perseguido logo após ou foi encontrado logo depois. Ele recebe a voz de prisão. Essa pessoa que dá a voz de prisão conduz o preso até a autoridade policial, que seria a polícia judiciária. Ele vai formalizar o flagrante. Então nós estamos no segundo estágio da prisão em flagrante. Primeiro é a voz de prisão, o segundo é a formalização. Essa formalização, até numa linguagem bem chula, é cheia de picuinhas constitucionais, porque alguém vai ficar preso, um cidadão vai ficar preso. Então o delegado tem que tomar todas as cautelas previstas na Constituição, quais seja, oportunizar o direito ao silêncio, comunicar os seus familiares, comunicar o advogado de sua confiança, tá? Formalizar, documentar. E depois o terceiro passo, o terceiro momento da prisão em flagrante é o recolhimento ao cárcere. Esses 3 momentos são administrativos, não precisa ter intervenção do juiz. Por isso que, a partir de 2011, da Lei 2.403, a prisão em flagrante deixou de ser uma prisão provisória, deixou de ser uma prisão cautelar. Porque quando o delegado comunica o juiz, e ele tem um prazo para fazê-lo, 24 horas, para comunicar que alguém foi preso. O juiz criminal de plantão, quando recebe esse ofício, ele se obriga a, analisando os aspectos formais e materiais da prisão, ele precisa ou relaxa o flagrante, porque ele entendeu, que a pessoa não estava em estado de flagrante, não era as circunstâncias do fato não levariam à voz de prisão, ele relaxa, ou ele pode analisar os erros formais, né? Seriam essas passagens da autoridade policial. Se ele relaxa o flagrante, fica solto. Mas se ele entende que não, que ele tem que permanecer preso, ele pode decretar uma preventiva. Só que a preventiva tem uma série de requisitos do artigo 312. Ela tem que ter se baseado na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da execução criminal, para asseguramento da aplicação da lei penal, né? Tem que ter indícios de autoria e materialidade. Se o juiz não fundamentar essa situação, é o tal do periculum libertatis e fumus comissi delicti, né? Que plagiando o processo civil, o fumus boniuris e periculum in mora. Mas adaptando o processo penal seria essa situação. Seria o quê? Indícios de autoria e materialidade. Então, o interessante aí é que, na verdade, o juiz acaba prendendo, determinando uma prisão temporária ou preventiva, justamente para que possa se investigar se houve realmente alguma coisa, porque... Não, essa estamos falando da prisão preventiva. Essa da investigação é da prisão temporária, é uma outra modalidade de prisão cautelar. Entendi. Nós estamos dizendo, essa prisão preventiva, se o juiz decreta a preventiva, ele vai ser preso por prisão preventiva. E aí não tem um tempo específico? Não, o tempo é até o final do processo. Até o final do processo. Final do processo. E esse processo demorar, o cara fica preso. Ele fica preso enquanto subsistem os motivos. Entendi. Se no curso do processo deixar de existir algum desses motivos, ou o motivo que levou o juiz a fundamentar, o juiz pode, de acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal, revogar a prisão. Entendi. Ou se ele concedeu liberdade, ele pode de novo decretá-la. Entendeu? Isso é tudo no curso do processo. Mas a terceira situação que o juiz pode fazer também é aqui a grande mote da lei, 2.403. Então vamos aguardar um pouquinho que eu vou fazer um intervalo pequenininho e a gente volta e o professor vai comentar sobre essa terceira possibilidade. A gente volta já. Uma universidade contemporânea que valoriza a prática e coloca o aluno em contato direto com a profissão. Uma universidade conectada às novas tecnologias, ligada ao futuro. Na graduação, dezenas de cursos com os melhores conceitos do MEC. Na pós-graduação, professores das principais universidades brasileiras. No ensino à distância, diversas opções de qualificação. E agora a Unifil Técnicos, a nova opção em cursos profissionalizantes. A Unifil é assim, um exemplo na educação qualificando futuros profissionais. Voltamos com o programa Direito Unifil. Estamos aqui com o professor Dr. Luciano Molina. Professor, continua. A gente estava... o senhor estava falando de uma terceira situação para concluir a questão da prisão preventiva. Essa terceira situação, que veio com o advento da Lei 12.403 de 2011, é bem recente, são as medidas cautelares diversas da prisão, que é o objetivo da lei. O que seriam essas medidas? Justamente para poder dar oportunidade àquele primário, àquele que tem os requisitos, para poder deixar de ficar preso. Né? Porque a regra, professor Danilo, é a liberdade. A prisão é exceção. Né? A tal da extrema ratio da última ratio. Que seria a última... a última instância, porque o direito penal, nós temos o princípio do minimalismo penal. O direito penal é um monstro, tem que ser deixado de lado.
direito penal nunca vai resolver os problemas sociais. E querem que o direito penal venha para resolver os problemas sociais. A ideia, a gente tem que prender... Chama o direito penal, cria a lei. Nós temos mais de 2.000 crimes, mais de 2.000 infrações. Ninguém sabe quantos crimes tem e não resolve. Nós temos hoje, professor Danilo, nós somos o 3º país que mais prende no mundo. Eu, quando cheguei em Londrina, por exemplo, nós tínhamos só o Cadeão ali na Rua Sergipe. Hoje nós temos a APL1, a APL2, CSL, o 4º distrito, o 5º distrito, o 3º distrito, e estão precisando de mais prisões. Quer dizer, nós temos quase 1 milhão de presos no Brasil, né? Então, isso está resolvendo? Não está resolvendo. Então, que o que acontece da lei de execução penal, ela tem o embuste da ressocialização. Mas é uma lei perfeita que foi plagiada do primeiro mundo para ser aplicada no terceiro mundo. Esse é o nosso grande mal, né? Essas medidas cautelares que vieram em boa hora, já veio lá desde o tempo de 95 da lei dos juizados especiais, nós temos os crimes de menor potencial ofensivo. O que é essas medidas cautelares? Quando o juiz vislumbra que aquele preso não tem necessidade de ficar preso e pode ser aplicada uma medida diversa da prisão, então ele vai aplicar. O juiz se obriga a isso, porque isso não é um favor do juiz, é um favor da lei. Favor então, legis, não verdade, favor judicis. A preventiva, ela é uma situação bem extrema, porque a pessoa vai... É extremada ratio da última ratio. Ou seja, é o máximo que vai... O pior que vai acontecer... O pior, só que nós temos 50% dos nossos presos hoje são presos provisórios. Que estão presos sem ser julgados. A gente fala provisória que está continuando é a preventiva. É a preventiva. No caso, a temporária que o senhor a temporária é essa que nós entendemos, eu entendo, os estudiosos, que nós tivemos muitas injustiças na evolução do processo penal, no tempo lá do Brasil colônia, masmorra, tortura. Então, essa evolução, nós temos a prisão temporária é um retrocesso. Porque é muito cômodo você primeiro prender para investigar. E o que acontece? Só que a lei da prisão temporária, que é uma prisão tempo, ela tem os requisitos, são 3 requisitos, né? Então, quando o delegado comunicar ao juiz que é imprescindível para a sua investigação que o cidadão fique preso, ou que tem dúvidas sobre a sua identidade ou seu endereço, e tem que ter aquele rol de crimes graves. Aí tem uma guerra da doutrina, se precisa ser os 3, se basta 1, sabe? E nós estamos levando desde 89 isso. Então, hoje nós temos como prisão cautelar somente prisão preventiva, prisão temporária. Antes de 2008, nós tínhamos a tal da prisão em decorrência de uma sentença condenatória recorrível e prisão em decorrência de uma sentença de pronúncia, né? Pronúncia é aquela que o cidadão é remetido ao plenário do júri. E sentença, então o cidadão não tinha o direito de apelar em liberdade. Feria o duplo grau de jurisdição. Que se o juiz de primeiro grau condena, ele tem direito a recurso. Mas ele só podia recorrer se apresentasse para ficar preso. Entendi. Era um absurdo. Isso acabou. Acabou. Só que agora nós temos essa situação do segundo grau, né? Confirmado em segundo grau. Porque como nós temos só o duplo grau de jurisdição, confirmando lá, o cidadão precisa ser preso para poder recorrer. Só que isso é quem entende esse princípio da presunção de inocência, também é um abuso. Entendi. Porque pode ter uma afronta a uma lei federal que só o STJ que vai analisar. Uma afronta à própria Constituição Federal, princípios básicos, né, que não foram respeitados, que só o Supremo que pode vislumbrar. E o cidadão está preso. Então é complicado. Por isso que é tão polêmica essa situação. E essa temporária, o juiz não... você pega o flagrante. E aí existe a possibilidade... A temporária é independente do flagrante. Ah, tá. Então a preventiva que pode acontecer logo em seguida, a pessoa vai ficar no preso. Isso, a preventiva. Entendi. Sim. A temporária, a investigação, então a polícia está lá investigando. O delegado representa pela prisão temporária, dizendo que é imprescindível que aquele suspeito permaneça preso. Tem que fazer o requerimento e aí... Ele tem que representar o juiz correto. E o Ministério Público tem que ser ouvido. Entendi. Tem que dar um parecer. Ah, tá. Aí quanto tempo que ele fica? 5 dias. 5 dias. Prorrogável por mais 5. Então quer dizer... E tratando-se de crimes hediondos, 30 dias por mais... prorrogados por mais 30. Então, ele pode ficar 60 dias preso, por exemplo, num tráfico de drogas, sem ter, inclusive, até nem ação penal. E esses crimes, no caso da Lava Jato, que a pessoa estão lá investigando e aí faz a representação, professor Danilo, fica 5 dias, igual carne fraca. Aí depois fala que soltou, liberou, impetrou habeas corpus. Vocês nem tem necessidade, então, no caso, se for a temporária que foi decretada, porque se for uma prisão temporária, vai ser 5 dias... e no máximo pagava mais 5. Se existe a possibilidade de converter isso em preventivo, da pessoa ficar presa? Se o juiz entender os fundamentos, os requisitos, os pressupostos da prisão preventiva, sim. O juiz tem que se convencer que é necessário que esse preso temporário permaneça preso durante a instrução, por exemplo, durante o processo. Professor, a gente tem uma entrevista, um comentário. Pessoal, a nossa equipe foi às ruas. Vamos ver esse comentário. O professor faz um comentário em cima dele.
Olha, se a gente pegar num contexto de sociedade baixa renda, prende muito. Se nós pegarmos num contexto do colarinho branco, que é o crime do colarinho branco, né, que é desvio, corrupção, prende pouco. Só tem uma observação: com o advento da Lava Jato, intensificou mais, porque se tornou muito público e escancarado. E também a imprensa, né, colocando muito em ênfase esses fatos que até então eram obscuros para a sociedade, a grande maioria, vieram à tona. Então, pelo serviço da Polícia Federal, nessa atuação junto com o Ministério Público, sim, estão prendendo bem e estão fazendo uma limpa na sociedade, né? Tentando passar esse país a limpo. Comentário de um cidadão, né? E é isso que a gente estava falando, ou seja, a ideia de que quem é pobre, às vezes quem é negro, né? Quem não tem condições fica preso, aquele que tem é solto com mais agilidade, né? E a sensação de que agora é o que você está falando. A gente está assistindo, não é possível que isso está acontecendo, ao tanto que estão roubando, ninguém vai preso, como se fosse resolver os nossos problemas todos, né? A prisão. E agora a Lava Jato deu essa ideia. Então, comenta pra gente essa noção de que prende tanto assim no Brasil, ou seja, como é que fica isso? Tem muita prisão mesmo? Como veja bem, os Estados Unidos é o que mais prende no mundo. Lá é tolerância zero, em a maioria dos estados. Nós temos uma população lá de aproximadamente 2.200.000 presos nos Estados Unidos, né? Na China nós temos em torno de 1.700.000. No Brasil nós estamos chegando a 1 milhão de presos, né? Desse 1 milhão, dessa população carcerária, 44% são presos provisórios. Presos que ainda não foram julgados. O que está acontecendo hoje, que é inédito, né? Porque a situação de corrupção, a gente sempre ouve falar, mas ninguém era preso. Então nós temos um herói nacional hoje. Então, o herói nacional, mesmo atropelando alguns princípios básicos, fundamentais, a mídia não quer saber, porque nós precisamos disso. Tem que dar um basta para a sociedade. Então, aquela titia que estava vendo o programa, esse cidadão que fez uma pergunta bem própria, né, bem pontual, nós estamos vendo pessoas que a gente nunca imaginou que fossem ficar presos. E primários, com bons antecedentes, com residência fixa. Quer dizer, essa prisão cautelar está sendo atropelada, mas é necessária para dar uma resposta para a sociedade. Então, é uma prisão midiática, não está seguindo os trâmites, né, que nós estamos acostumados, né? Por exemplo, um tráfico de drogas, um roubo, um furto, né? O reincidente, que seria ter um apenamento maior. Esse cidadão está observando essa Lava Jato, a Publicano, e dentre outras prisões de pessoas que... O caso do governador lá do Rio de Janeiro, o Cabral, a esposa dele, tem aquela polêmica toda dela poder ser convertida em prisão domiciliar por causa do filho. Abriu um precedente que... Por que só com esse tipo de gente que começa? Porque esse tipo de gente, que seria o pessoal uma alta sociedade, tem condições de ter um bom advogado para poder afrontar o que está ocorrendo. Né? Essa que é a grande mudança. O bom advogado, ele tenta fazer valer o que está ali. Porque tem que seguir uma série de requisitos, objetivos. As regras que estão As regras que nós chegamos a esse nível de evolução. Não podemos retroceder agora, né? Então essa dúvida desse cidadão, foi uma pergunta bem pontual, como eu insisto, né? É justamente isso, é a resposta da sociedade, né? E a resposta está sendo dada. Agora, não adianta criticar que a polícia, não sei o que, a Polícia Federal, nível da federação, é excelente. Então melhoremos a nossa polícia, né? Por que não tornamos a nossa Polícia Civil igual a Polícia Federal, dando estrutura, dando efetivo? É isso que tem que ser feito, né? Mas não basta para esse tipo de prisão. Prisão é atropelo. Prisão é o tal do monstro do direito penal. Eu agradeço a sua participação. Nosso tempo é pequeno, mas nós vamos continuar com o senhor no próximo programa, porque é um tema que realmente tem bastante discussão, é um tema que está em alta e tem muita dúvida em relação a esse tema. No próximo você vai falar sobre as medidas cautelares diversas da prisão, né? E, enfim, continue com a gente. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, tá? Agradecer a presença do professor, Dr. Luciano Molina, e participe das nossas redes sociais, deixe lá a sua dúvida, né, sobre os nossos programas. Muito obrigado, fique com a gente no próximo programa também.